Principais. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, no livro de Neemias. A gente hoje vai falar sobre o capítulo 2. E o título do capítulo 2 é Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. O capítulo 2 ele começa dizendo que no mês de Nisan, no ano 20º do rei, o rei percebe que Neemias ele está triste e ele pergunta a Neemias por que ele está triste. Uma observação aqui é que esse mês de Nisan, no nosso calendário, é aproximadamente entre os meses de março e abril. E lá no capítulo 1, também no versículo 1, diz que no mês Quisleu, Neemias tem a notícia de que o povo dele estava sofrendo. E aí, esse mês Quisleu, ele, no nosso calendário, entre os meses de novembro e dezembro, aproximadamente de 5 a 6 meses de diferença. Então a gente percebe que Neemias ele tem primeiro a notícia de que o povo estava passando por situação difícil, ele se compadece disso, ele ora ao Senhor, ele pede discernimento ao Senhor do que ele deveria fazer, e 6 meses depois, Neemias ele estava ainda vivendo em função daquele problema, ele ainda estava vivendo em função da dor daquele povo. E isso é muito interessante porque ele não perdeu a fé, né? Ele não perdeu o desejo dele de fazer alguma coisa, ele entregou na mão do Senhor, né? 6 meses depois ele ainda estava em cima daquela situação. E aí, às vezes, a gente vê o irmão com problema e a gente não se compadece, principalmente 6 meses depois, né? E aí, continuando, Neemias estava lá servindo o rei percebe que ele está triste, pergunta a ele por que ele estava triste, e aí ele conta, ele fala qual era a situação, porque do motivo da tristeza dele. Né? Que ele recebeu a notícia de que os muros da cidade de Jerusalém tinham sido destruídos, e aquele povo lá da cidade estava sofrendo e ele precisava fazer alguma coisa por aquele povo. Lá no versículo 4, o interessante é que o rei ele é ímpio, né? Mas lá no versículo 4 ele diz assim, e o rei me disse, que me pedes agora? Ou seja, o rei pergunta para ele, tá bom, o que eu posso fazer? O que você tem para me pedir? E o mais interessante ainda é a resposta de Neemias quando ele diz, então orei ao Deus dos céus. Antes dele responder, ele ora a Deus. E assim, lá no capítulo 1 a gente vê que a primeira coisa que ele faz quando ele tem a notícia é entregar na mão de Deus. Aqui, a segunda oportunidade que ele tem de agir, ele mais uma vez entrega para Deus. E aí o que Neemias ele pede para o rei? O que Deus planta no coração dele que ele deveria pedir para o rei? Né? Ele primeiro pediu para que ele se ausentasse para ajudar na reconstrução da cidade, na edificação da cidade. Vamos lá no 5. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Tem como edificar uma cidade da noite para o dia? Não tem. Então o que Neemias estava pedindo era que ele iria ficar durante um tempo, e um bom tempo, afastado das atividades e das responsabilidades dele no palácio. E o rei libera, tá? E mais uma coisa, não para por aí, no versículo 7 diz, e disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, e como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. Então ele pediu duas coisas importantes. Uma, a carta de passagem, porque ele poderia ir para onde ele quisesse sem problema nenhum. E segundo, material para a reconstrução daqueles muros, e o rei cede. E aí, lá no finalzinho do 8, no versículo 8, diz assim, e o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aí Neemias ele reconhece o poder de Deus sobre a vida dele. Né? E aí nos deixa claro que Neemias ele tinha uma reverência a Deus muito grande. Né? Neemias ele era um homem, além de temente a Deus, ele era um homem que a vida dele era entregue nas mãos de Deus. Olha que frase linda que a gente às vezes esquece de dizer, e às vezes esquece de reconhecer Deus como soberano na nossa vida e soberano em tudo aquilo que é bom. Né? Mas o rei deu, segundo a boa obra de Deus, da mão de Deus sobre mim. Então ele reconhece que a mão de Deus estava sobre ele. E ele vai, e ele chega naquele lugar, e aí ele encontra a primeira barreira, que são duas pessoas que já começam a se apresentar com desagrado pelo fato dele estar ali se preocupando com aquele povo de Israel. Lá no 10 diz, né, que Sambalate e Tobias, eles se desagradam com isso.
No versículo 11 diz que Neemias chegou na cidade de Jerusalém, permaneceu durante 3 dias sem fazer absolutamente nada. Ali onde ele chegou, ele ficou. Né? E a gente imagina, uma pessoa que fica muito longe, muito tempo sem ir na sua cidade, quando ela chega, ela tem um monte de novidade, principalmente naquela situação que estava ocorrendo ali. E aí diz que ele ficou ali, mas que no terceiro dia ele se levanta e ele sai pela porta do vale e ele vai ver como está aquela situação. A palavra diz no versículo 13 que ele sai pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo. E ele contempla os muros de Jerusalém. Então Neemias ele sai dali da onde ele está e ele vai lá averiguar como é que estava aquela situação. A porta do vale, a gente vai estudar isso mais adiante, não vou entrar muito, mas só para a gente entender, era a porta por onde saíam os lixos de Jerusalém. E que dava para a porta do monturo, porque a porta do monturo era por onde se retirava o lixo de Jerusalém. Então imagina você colocando o lixo de dentro da sua casa, lá na lata de lixo, que ainda está dentro do teu terreno, para quem tem casa, e aí a porta do monturo é aquela porta que abre para o lixeiro vir e retirar o lixo. E normalmente quando a gente fala de lixo, nos remete a algo que ninguém se preocupa muito. Então, no versículo 13 a gente vai estudar isso mais adiante, mas foi a porta que foi mais destruída, foi o lado que foi mais destruído. Certamente por ter sido o lado em que era menos vigiado. Né? E na nossa vida não é diferente. A porta que a gente menos vigia, a área da nossa vida que a gente menos vigia, é a área que é mais atacada. É porque é a área que o inimigo encontra mais brecha para poder entrar e agir. E aí, Neemias ele sai sozinho, ele vai averiguar toda aquela situação. No versículo 16 diz que ele não falou nada a ninguém, nem o que Deus tinha plantado no coração dele, e nem o que ele tinha ido fazer ali, e nem tampouco avisou ninguém que ia dar uma voltinha para ver como é que estava aquela cidade, como é que estava aquela situação. Lá no 16 confirma isso e diz assim: e não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda, até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra, tinham declarado coisa alguma. E aí, o que Neemias fez? Que foi a parte mais importante. Ele não se preocupou de falar com ninguém, porque com quem ele tinha que falar, ele já havia falado. Ele tinha orado a Deus. E agora, há poucos minutos, eu recebi um áudio maravilhoso da sobrinha de uma diaconisa da nossa igreja, da diaconisa Sandra, onde ela falava, entre outras coisas maravilhosas, ela falou uma coisa que eu não vou esquecer e eu vou passar adiante, vou guardar no meu coração. É que a importância da oração. Né? Quando nós oramos antes de uma determinada situação, nós estamos mostrando que nós temos confiança em Deus. Quando nós oramos depois da situação já resolvida, nós estamos orando e mostrando que nós temos gratidão a Deus. E quando nós oramos durante, ou seja, durante todo o processo, quando nós oramos, quando nós vivemos em constante oração, nós estamos mostrando, né, a gente está dizendo que nós vivemos em comunhão com Deus. E era assim que era a vida de Neemias. A gente vê que ele orou antes e ele orou depois, porque a oração não necessariamente você precisa fechar os olhos. Um pensamento seu é uma oração. E Neemias, quando ele reconhece lá no capítulo 8, e o rei, segundo a boa mão de Deus sobre mim, ele está orando em gratidão, é uma forma de oração, né? É uma forma de reconhecer. E isso a gente precisa levar para a nossa vida. Tudo que Neemias fez até aqui, Neemias entregou na mão do Senhor. E aí mais adiante a gente vê que é muito interessante como é que é o mal na nossa vida, né? Lá no versículo 19 diz que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, já não são mais 2, já são 3. E é assim, né? O mal, ele é assim, ele vai proliferando, ele vai tomando força. O que a gente não pode fazer é permitir. E é o que Neemias faz aqui. Então diz que esses 3 sujeitos, eles indagam, né? O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão querendo se rebelar contra o rei? E naquela época, dizer que alguém estava se rebelando contra o rei era motivo de guerra. Então olha só como é que o inimigo ele age no mal e sai pela boca. Porque eles já começam a falar que eles estão se rebelando contra o rei. E Neemias, ele tem naquele momento ali, no versículo 20 que a gente vai terminar, Neemias ele tem autoridade, ele toma posse dessa autoridade para poder colocar o inimigo no lugar dele. E aí diz assim, então lhe respondi e disse, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Ele ali já afirma que ele é vencedor. Ele ali já se coloca como vencedor.
Porque ele não fala se, não, ele fala o Deus dos céus é quem nos fará prosperar, ou seja, ele já está declarando para a vida dele que eles serão prósperos naquilo ali. E aí ele continua, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Ele afirma, ele não tem dúvida. Ele diz para os inimigos lá, não pode falar o que quiser. Você pode, quem está comigo é Deus. Né? Quem está comigo é Deus. E aí ele continua, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então ele coloca aquele povo, aqueles três no lugar dele. Vocês não são nada. Vocês não pertencem a Jerusalém. Aqui vocês não mandam em nada. Quem manda aqui é Deus. Então, essa autoridade que Neemias teve durante até aqui em todas as suas atitudes e agora no final firmemente é a atitude que a gente precisa ter na nossa vida. Cada vez que o inimigo se levantar, por mais que às vezes a gente se veja como abatido, por mais que às vezes a gente se entregue em algum momento, mas a nossa palavra de ordem tem que ser assim, né? Crendo no Senhor, acreditando que Ele vai abençoar, acreditando que Ele vai abençoar não, acreditando que Ele já abençoou, né? Acreditando que já deu certo e partir para a ação. Ele declara lá, nós levantaremos e edificaremos. E assim seja para a minha vida e para a tua vida. Porque nós vamos nos levantar, seja de qual for a situação que o inimigo impuser para a nossa vida, e nós iremos edificar a nossa vida sempre. Edificar no Senhor. Tá? Fica na paz e em breve a gente vai partir para o capítulo 3.